Olá, nós estamos começando uma entrevista com o deputado Chico Alencar. Já foi entrevistado algumas vezes no nosso canal, eu acompanho muito o belo trabalho parlamentar e de historiador de Chico Alencar, assim como eu, e estava assistindo também, estamos acompanhando os últimos acontecimentos terríveis, né? Especialmente a partir do 30 de outubro do ano passado, até agora, cada dia é uma coisa mais grave contra a República, contra a Constituição. Então, primeiro, eu queria agradecer ao deputado Chico Alencar, e segundo, frente às revelações de hoje, eu sei que são tantas ao longo desses 8 meses, mas especialmente o que o senhor Walter Delgatti disse hoje na CPMI, impressionou o senhor, e qual a avaliação que o senhor deputado faz e como vê a perspectiva? Daqui nós vamos para onde? Obrigado por ter aceito mais uma vez o meu convite. Pois não, eu que agradeço, Marco Antônio, é um prazer. A gente aqui tenta olhar o imediato numa perspectiva, né, histórica, que sempre dá mais riqueza e mais conteúdo. O depoimento na CPI do senhor Delgatti, eu acho sempre estranho. Qual é a sua profissão? Hacker? Isso não é profissão, né? Ou seja, ele é uma figura estranha desse cenário estranho do Brasil e que está inserida, inclusive o que ele disse, o acesso que ele teve à presidência da República do Brasil, naquilo que a gente pode chamar de gangsterização da política. Agora eu estava vendo na parte da tarde os deputados e senadores bolsonaristas dizendo: mas esse hacker é um bandido, ele é um estelionatário em série, ele é um criminoso, ele é corrupto, ele é ladrão, ele só quer grana, ele é petista, isso entra no rol da incriminação também, ele votou no Lula. Ora, se é tudo isso, por que o presidente da República, Jair Bolsonaro, o chamou para tomar café, conversar? Não, ele não foi nada lá para tentar fraudar, hackear urnas, corroborar algum grampeamento do Alexandre Moraes, nada disso. Foi para dar uma assessoria para verificar a credibilidade das urnas, inclusive junto aos militares. Vai chamar logo um cara desse? O Barão de Tararé, o grande Aparício Torelli, dizia: dize-me com quem andas, que dir-te-ei se te acompanho. Então, sinceramente, falei agora, ali na CPI eu estava sentado do lado do delegado Ramagem, que é deputado federal eleito pelo Rio, e ele reconheceu: poxa, de manhã esse hacker fez um depoimento arrasador aí, agora o que está nos salvando é ele ficar quieto. Então eu acho que é uma loucura, na verdade tudo é uma loucura. Aí a Carla Zambelli, deputada federal, é que mediou o contato desse cara com o Bolsonaro, e é preciso saber, como ele não vai responder mais nada, eu desisti até de perguntar. E eu perguntaria para ele, pediria para ele detalhar os contatos que ele teve a mando, segundo ele, do Bolsonaro, no Ministério da Defesa, no grupo de trabalho chamado, inclusive, pelo então presidente do TS, que era o Barroso, estava averiguando as seguranças das urnas, as camadas de proteção e tal. Aí ele foi mandado para lá, e mais, ele disse que tinha um assessor do Bolsonaro lá no café da manhã, no Palácio da Alvorada, Coronel Câmara, que disse: ir lá para aquele grupo é complicado, presidente. Aí o Bolsonaro falou: não, complicado nada, eu estou mandando, é uma ordem, então você leva ele lá. E ele disse que teve que entrar pela porta dos fundos, quer dizer, é uma consultoria de alguém, segundo os próprios bolsonaristas, que é um bandido sem credibilidade e secreta e oculta, para fazer uma mera colaboração, que não tinha nenhum intuito de fraudar, de golpear, de nada. É muita história confusa. Deu mais trabalho para a CPI, vai ter que checar tudo isso. E ele falou, enquanto ele estava falando, ele é aquele tipo de jogador de um tempo só, joga uns 45 minutos, arrasa. No segundo tempo ele sumiu em campo. Vai ter tudo que ser checado. Qual a tarefa que lhe foi dada,
que ele fez nas 5 reuniões com o Ministério da Defesa, a alta cúpula militar, que significava o coronel Câmara, assessor direto do Bolsonaro, dizer que era complicado esse tipo de gente ir para lá, para o Ministério da Defesa, qual o resultado do trabalho dele, o telefonema, esse o Bolsonaro nega, que o Bolsonaro teria lhe dado, como ele disse hoje de manhã, para assumir como dele o grampo em cima do Alexandre de Moraes. Isso o Bolsonaro não assume. Nunca telefonei para ninguém. Como é que ele chegou a esse telefonema? Foi a Carla Zambelli que passou. Disse que era por um outro telefone, um número desconhecido, mas no telefone tradicional. A PF, a polícia, quando quer investigar, ela investiga e acha tudo. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. É o nome, inclusive, dessa operação aí. Acho que é Lucas 12, versículo 2. Saber até onde se conseguiu a conversa com a Zambelli. Se ela falava, não, vou te passar o presidente por outro telefone aqui. Enfim, tem muita coisa a ser apurada. E é gravíssimo tudo isso, está dentro desse escopo que eu falei, Marco. Gangsterização da política na República Brasileira. Então, o Bolsonaro, especialmente o Bolsonaro, gangsterizou, vamos chamar assim, a política brasileira. Aí eu pergunto ao deputado Chico Alencar, tendo em vista tudo que nós já sabemos até agora, eu estava ouvindo o senador Fabiano Contarato também pela manhã falando na sessão, com a experiência que ele tem até no campo como delegado, não só senador, jurista, brilhante senador, por sinal. Não é um caso já de prisão preventiva, tendo em vista aqueles 3 pontos: continuar as atividades criminosas, destruir provas, coagir testemunhas. Não seria o caso, tendo em vista a gravidade das acusações e dos indícios já existentes sobre o Jair Bolsonaro, de ter uma prisão preventiva para evitar que ele possa, eventualmente, destruir provas, coagir testemunhas e continuar suas ações criminosas? Para mim, sem dúvida nenhuma. O conjunto de denúncias, de indícios, de elementos probatórios da tentativa golpista dele. Isso nesse aspecto do processo eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas e da tentativa de invadi-las, alterá-las, criar uma situação que favoreceria um golpe, dizer que estava tudo viciado, manipulado, que era fácil hackear tudo. E o cara falou lá hoje, não, realmente as urnas eletrônicas no Brasil são muito seguras. É um sistema absolutamente confiável, disse ele. Então, somando-se a outras coisas, que aí é outro capítulo, né? O ACF, joias, né? Venda no exterior. Quer ver um outro que foi objeto até de um projeto de lei que eu apresentei hoje, Vila? Aquela arrecadação dele milionária, PIX, mais de 17 milhões, supostamente para pagar dívidas, e que ele mesmo falou que uma parte ele aplicou em loteria esportiva, outra ele botou no mercado, no capital financeiro para render. Isso tudo agora a gente está regulamentando, né? Estabelecendo o período em que a coleta pode ser feita, transparência total de doador e de quem recebe, destino daqueles recursos. Então, o nosso PL 3971 está no site da Câmara, para coibir, para regulamentar e disciplinar essas doações beneméritas que muitas pessoas, ingenuamente, acabam doando em função da veneração do mito que está pedindo a grana. Mas esse conjunto, né, já faz com que uma prisão, pelo menos preventiva, do Bolsonaro, exatamente para não atrapalhar o aprofundamento das investigações, dizem que tem mais coisas aí, sobretudo nos celulares, na movimentação bancária daquele Mauro Cid, que é também da Casa do Bilhão. Isso tudo cria condições, mas para isso precisa uma decisão judicial, há uma cautela evidente pela popularidade dele, né? Tem medo de causar alguma comoção, mas o conjunto da obra é muito nefasto, né? E isso precisa ser investigado com toda a garantia.
o hacker lá e seus advogados, até a senadora Soraya Tronic publicou lá, tem recebido ameaças violentas, coisas de máfia mesmo, beber o sangue, degolar não sei quem, cuidado, é melhor fechar essa boca, senão vai para a vala. É jogo pesado e truculento. Eu sei que o deputado tem compromisso daqui a pouco, por isso que eu não quero estender muito, mas tem uma questão que eu gostaria de colocar ao deputado também como historiador. O Chico Alencar. O Exército, essa história toda, eu sei que é um conjunto de obra tenebroso e tal, mas ele sempre se esconde atrás da instituição, né? Fizeram uma instituição permanente de Estado. Você que é historiador, eu sempre lembro que eu trabalhei com seus livros quando era professor, eu me aposentei já faz bastante tempo, mas eu pergunto, deputado, como é que fica, nesse momento, o Exército? Segundo, que forças armadas nós queremos na terceira década do século XXI? Como é que você responderia essas duas questões, por favor? Primeiro, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as três armas, precisam ter abertura para rever o seu papel dentro da história brasileira, que quase sempre foi o Exército, mais do que as outras, de tutela do sistema político, de uma supervisão que às vezes desbordava para em várias etapas da nossa história. Podemos falar desde a proclamação da República ou antes, tem um conjunto de fatores que empodera o Exército. A Guerra do Paraguai foi uma dessas, e eles se arvoram como tutores do sistema político, como supervisores, inclusive, de mudanças políticas. Fala-se muito agora na garantia de lei e ordem, aliás, era o que se queria para se perpetrar o golpe em 8 de janeiro, mas sempre houve isso. Forças Armadas com o monopólio do uso da força por uma instituição fora do controle social, esse é que é o problema, que se constrói como casta, como corporação autônoma, tutelando tudo. Aí não pode, então precisava haver uma revisão disso. Tentou-se um pouco na Constituinte, que gerou a ótima Constituição de 88, mas o artigo 142 lá ainda entrega um pouco dessa tutela para as Forças Armadas. Tanto que os golpistas falavam intervenção militar constitucional, estribados no artigo 142, que entra com essa história de lei e ordem a pedido de um dos três poderes. Então, isso precisa ser revisto culturalmente, legalmente e na própria formação dos militares, que não podem, falseando uma neutralidade que na prática não tem, ser uma escola de intervencionismo. Não pode. Então, eu prevejo, século XXI, né? As Forças Armadas têm que estar dedicadas a garantir a integridade, a soberania nacional, as nossas fronteiras, e fazer muito trabalho científico, eu diria, inclusive na transição energética, que é muito importante, um baita desafio, e de apoio às obras de infraestrutura, criar uma nova metodologia, uma nova pedagogia da instrução militar, porque a Guerra Fria acabou, a velha escola Sorbonne, superior de guerra, já não tem mais o mesmo papel de antes. Uma escola superior de paz, quem sabe? E o que é a paz no mundo? Enfrentar a violência da fome, da desigualdade e o poder das big techs hoje em dia, que é mais forte até do que das corporações financeiras. Tem muita coisa para ser feita. Eu imagino Forças Armadas desarmadas de uma certa forma, não vai se preparar para uma guerra nuclear. Eu acho que isso é uma loucura. Eu tive, não sei se você viu, Marco, o filme Oppenheimer, do cientista. Pois é, você vê o dilema, as angústias, né? Por um lado, sim, a naturalização da invenção da potência mais destruidora da própria humanidade com a fissura do átomo. Por outro lado,
o problema de consciência, de agonia em se usar todo o engenho humano para provocar tamanha destruição. Então, isso, no escopo aí das Forças Armadas, eu acho que tem que repensar. Fica com o que se diz da Costa Rica, né? Não tem mais polícia. Sem polícia, sem milícia, cadê poder? Coração civil. É verdade. Última questão, prometo. Bem rápido, eu não quero te atrapalhar. Fazendo uma síntese disso tudo, eu sei que é difícil, uma espécie de Deus e sua obra, mas e nós historiadores, eu também tenho, acho que não sei, nós temos dificuldade em síntese, porque nós entendemos a complexidade do que falamos, né? E a inter-relação com outras questões. Mas a questão, o bolsonarismo, a gente pode dizer que no meio disso tudo, com tudo que estamos sabendo agora, e poderíamos saber mais ainda nos celulares, documentos, delações premiadas, etc., a gente pode estar dizendo que ele caminha não é para o fim, mas para ficar lá no fundo da cena política brasileira? Marco, o bolsonarismo propriamente, sim, porque eu acho que ele não tem sustentabilidade em cima de uma figura, por mais que ele tenha uma grande expressão eleitoral, mas o Bolsonaro já está saindo da história, digamos. Agora, a extrema-direita mais radicalizada, mais tosca, mais rude, ela veio à tona recentemente. Desde a democratização, as pautas predominantes foram pautas liberal-democráticas, progressistas, né? Agora não, parece que estava recalcado ali, para usar uma caracterização uma categoria psicanalista, o que fica muito recalcado quando explode vem com força, né? E parece que o bolsonarismo significou essa explosão do recalque ultraconservador que há em segmentos da sociedade brasileira, como aconteceu agora, domingo, na Argentina, naquelas primárias, que não são ainda as eleições, mas são um indicativo do desencanto com a política, é um somatório de desassossegos e de falta de educação política, falta de cultura no país. Então, essas camadas que ficam, às vezes, no subterrâneo, elas afloraram e o Bolsonaro encarnou, personalizou isso. Como eu acho que tudo que está aparecendo dele agora vai perdendo força. Eu vi nessa pesquisa última aí, que deu uma popularidade, uma aprovação, né, de 60% para o governo Lula. Foi um deputado petista, a gente tem que dar um desconto, mas eu vi ele falando na tribuna que examinou a pesquisa e 25% dos que votaram em Bolsonaro em outubro já consideram o governo Lula ou regular ou bom. Claro que o Bolsonaro não tem a mesma força que teve no segundo turno, final de outubro do ano passado. Claro que isso tudo que está aparecendo agora o enfraquece. E ele também inelegível vai perdendo essa visibilidade, por óbvio. Ele não é um homem de partido, está no décimo. O Valdemar Costa Neto, que é uma raposa felpuda, conheço bem ele também, se ele tiver que descartar o Bolsonaro, ele vai fazê-lo. Já não está assumindo essa questão aí das joias, dessa roubalheira rastaquera, né, tão rudimentar assim. Os próprios bolsonaristas estão chamando o Wassef, o Wassef, de acéfalo, o acéfalo. Quer dizer, eles têm muitas brigas e desavenças internas. Então, resumindo, o Bolsonaro tende a sair lentamente de cena, ainda vai ter força eleitoral por mais 2 ou 3 eleições. A extrema-direita existirá sem a figura dele, tem quadros aí para isso, mas como força minoritária na sociedade brasileira, só que barulhenta e incomoda, e às vezes paralisa governos e rebaixa o debate. Legal. Olha, muito obrigado mesmo ao deputado Chico Alencar, ele fez uma gentileza aqui para todos, para mim e para todos que acompanham o canal, porque está numa correria danada em Brasília. Chico, mais uma vez foi um enorme prazer conversar com você, porque você é aquela velha questão do Zé Américo de Almeida no comecinho da bagaceira, que é ver bem, não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. Então,
tenta fazer esse papel, né? Sem nenhuma pretensão, nada disso, de historiador, nada disso, mas ver um pouquinho mais, entender um pouco mais essa conjuntura, ver o momento como parte do movimento da história. E você é uma testemunha, um ator privilegiado. Então, muito obrigado por mais essa conversa. Eu que agradeço, Vila. O seu convite é sempre uma honra e um prazer. E eu sou, na verdade, um esforçado para ler bem a realidade e tentar ajudar com os outros, né? Santo Agostinho dizia que é graças aos outros que a gente consegue ser a gente mesmo, né? Ninguém faz nada sozinho, para ver se o Brasil supera a encalacrada da hora, para enfrentar outras mais para frente. Vamos juntos. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Grande abraço.